Olá, amadinhos, tudo bem com vocês? Sou Quitéria Félix e você está assistindo ao canal Confabulendas. Mergulhe! No vídeo de hoje eu irei falar, ou seja, bater um papo com a minha mãe. Então, espero que vocês gostem. Vamos comigo. Irei fazer algumas perguntas a ela e ela irá me responder, né? Desde o tempo da sua infância até a fase adulta, chegando, né, no período que ela se encontra hoje, aos seus 75 anos. Então, vamos comigo. Olá, amados. Bem, esta aí é minha mãe, Silene, e nós vamos conversar um pouco. Ela irá falar sobre sua vida antes e após o casamento. Então, irá falar também, né, nos tempos que era criança, né, adolescente, que aconteceu na vida dela. Então, vamos ouvir. E aí, mãe? Conte um pouco aí sobre a sua vida quando a senhora era criança. O que é que a senhora fazia juntamente com seus irmãos e seus colegas? Era uma pessoa que eu gostava sempre de viver mais em casa. Eu brincava assim um pouco, mas não era muito bom. Eu não gostava sempre de ser essas pessoas que eu dava brincando com as pessoas de casa. Agora nós só era viver em casa mesmo. Já tinha muitos irmãos, né? Era. Já tinha nossa parede, a gente tá em casa mesmo, e conversando e brincando mesmo. As brincadeiras, era como a senhora se lembra? As brincadeiras eram brincadeiras de criança mesmo, que criança já viu como é as brincadeiras. Brincando, tinha um negócio, umas bonequinhas, que a gente sempre gostava de brincar com as bonecas. E então, as minhas irmãs... Olha para aqui, para a câmera. As minhas irmãs sempre, quando elas foram crescendo mais, aí quer dizer que elas já saíram, eu já fiquei quase sozinha, né? A senhora é caçula, né? Quantos irmãos a senhora tem? Era quatro mulheres, né? 4 mulheres e dois homens. Sim, Mulher. aí a senhora tinha 4 irmãs, mulher, né? Hoje já se encontra uma falecida, né? 2. Mulher, uma falecida e 2 irmãos. Um também já falecido, né? Só se encontra um. Então, como a senhora tinha muitos irmãos, então não precisava sair de casa para ir brincar fora. Aí o tempo foi passando, as suas irmãs, a senhora foi se tornando moça. Como a senhora é a filha caçula, né? As outras foram casando e ficou apenas a senhora. E aí, como foi a sua vida? Depois que suas irmãs casaram e a senhora ficou só com sua mãe, né? Porque o seu pai também já havia falecido. A minha mãe, nós era combinada, nós não andava brigando, era bem unida eu e a minha mãe. Também eu não gostava muito de sair, nós vivíamos mais nós duas em casa. Aí era uma boa amiga para mim, minha mãe. A senhora ia para a roça? Ou não? Eu não me criei na roça, agora no dia, meu pai dizia que eu era trabalhadeira. No dia que eu tinha para tirar para trabalhar, quando eu chegava na roça, se fosse para trabalhar, eu trabalhava o dia todinho. Mas só que eu não era de roça. As minhas irmãs eram, mas eu não. Era caçulinha, né? Querida de... Mas aí a senhora não trabalhava na roça, mas tinha outra profissão. O que é que a senhora fazia? Cuidava em casa, nas minhas coisas. Costureira, mulher. Estava esquecida. Por causa que a minha irmã, quando ela começava nas costuras, eu não sabia, mas ela dizia. Eu pedia ela para me ensinar, ela dizia não. Era tia Maria? Era. Tia Maria, ela era dizia, costureira, já se encontra falecida. Eu não ensino não, você olhe. E ninguém me ensinou, você olhe que você aprende. Aí eu ficava olhando, via como ela fazia, aí eu aprendi a costurar.
Aí houve uma grande seca no 70, não era? Foi. A senhora morava em casa e uma grande seca, as pessoas passaram muita fome. Na casa da senhora, vocês chegaram a passar fome? Não. Meu pai morreu em 69, quando foi no 70. Houve essa seca muito grande, mas minha mãe era dessas pessoas que sempre ela gostava de guardar as coisinhas dela, que ela comprava e guardava. E nós, foi felicidade pra gente, não tivemos essa crise não. A senhora costurava, né? Ganhava muito dinheiro. Ganhava. Não faltava dinheiro não pra mim nessa época. Então, para a senhora, para a sua família, foi um período bom. Não mim. foi ruim, né? Porque a gente sempre ouve falar, escuta, né, as pessoas falando que o 70 foi um ano de muita seca, que muitas pessoas passaram fome. Mas graças a Deus não aconteceu com a senhora, né? Aí depois, quando foi que a senhora casou? Tá com 20 anos que dele faleceu. Com quantos anos a senhora casou? A senhora tinha quantos anos? A senhora lembra? Quando eu casei, eu tinha 27 anos. 27 anos? Era. Então, casou numa idade boa, né? É. Então tinha 27 anos quando casou. Aí desse casamento nasceram quantos filhos? 7. Eita, 7 filhos. Quantos homens e quantas mulheres? Foi 4 mulheres e 3 homens. Pronto. Desses 7, apenas quantos se criaram? 3. 3. Eu, minha irmã e meu irmão, né? Estamos aqui. Os outros Jesus levou, né? E aí, como foi a sua vida de casada? Foi boa? Agora minha vida de casada ela Olha não pra foi, câmera, meu. não foi muito boa não. Foi um ano muito pra mim, minha irmã. Foi bom não. Era um ano que a gente, você sabe, quando a pessoa casa com uma pessoa, ele já não tinha condução. Aí a gente casou, aí tinha uma época que a pessoa vivia aperreado, comprava umas coisinhas, mas aquelas coisinhas eram pouquinhas, não era para a pessoa sobreviver bem. Mas Fala, mulher, tá bom. aí quando a gente passou mais um tempo, aí nós arrumamos um trabalho que a gente varria a Na rua. prefeitura, Na né? prefeitura, que a gente trabalhava na rua, varrendo rua. Era eu Olha pra cá, mulher. e ele, que nós sempre trabalhava, varrendo Era um rua. garis. Era garis. Aí fiquemos mais tranquilos, porque ganhava aquele trocadinho que nessa época era bem pouquinho dinheiro que a gente ganhava. Mas sempre dava para ir comprando as coisinhas. Se não fosse a cachaça, né? Que É. casou com um homem que era bom. Era muito bom, mas que a cachaça, tinha um vício de beber cachaça, aí quando o vício atacava, pronto. Acabou esse tempo bom. Foi. Né? Só era cachaça. Cachaça e briga. Era muito zoada, então eu fui criada nesse período aí. Né? De muita briga, mas fazer o quê, né? Assim é a vida de filhos de pai alcoólatra. Uma vida Aí como foi a sua vida? Assim, a senhora sofreu muito por conta da cachaça do seu marido? Ave Maria demais. Vivia em casa, ele saía para beber, todo dia ele bebia, saía para beber. Quando ele chegava, já bebo, aí quando chegava, ele mandava logo, dizia logo que queria comer, eu ia botar comer para ele. Ele não queria comer, jogava no mato. Aí eu ficava com medo. Aí eu tinha aquele meu menino que já era pequeno, mandava ele ir olhar na época, quando ele estava bebendo. Ele dizia, mãe, agora é que ele está bêbado. Aí quando chegava em casa, eu me dava dor no meu coração. Quando ele chegava, ele apagava as luzes, ia para fora e deixava no escuro. Aí me dava muito nervoso, eu digo, meu Deus, e agora? Aí foi que a minha irmã soube. Ela dizia, ô Marcilene, não fique não, minha filha, fique em casa não. Quando a pessoa está em casa, a pessoa está morto.
não vê nada. E assim, não faça isso não, pode acontecer alguma tragédia com você. Então, foi um período de muito medo, de muito nervoso, né? Por isso que a gente cresceu tudo meio sem juízo. De tantas brigas que via, mas fazer o que, né? Essa é a vida de filhos e mulher de pessoas. Sim, então foi um período de muito sofrimento, mas nem sempre era assim, né? Teve um período que ele deixou de beber e as coisas pareciam estar tudo bem, né? Foi um período muito bom. Foi. Né? Fala aí um pouco. Foi que nesse tempo que ele deixou de beber, ele tinha a carrocinha dele, que ele carregava água, carregava assim para fazer os caçamentos. De burro, né? É, para fazer o caçamento. Era uma besta, né? Era, Jocasta. Jocasta era o nome dela. Aí ele trabalhava, aí melhorava as coisas, que quando foi na época ele deixou de beber, fazia uma feirinha boinha, e eu sei que dava para nós sobreviver. Mas quando a cachaça foi mais do que... foi mais perigosa pro lado dele, e aí caiu tudo de mão, não deu certo. Aí depois de muito tempo, a cachaça levou. Não foi? A senhora lembra como foi que a senhora recebeu a notícia que meu pai ele morreu na rua? Foi. A senhora lembra como foi? Lembra, ele foi, quando ele Ele ia... estava dormindo, né? Ele foi, levantou-se, aí disse, eu vou ali na rua. Aí foi. Nessa época eu estava rezando o texto na casa de um vizinho nosso. Aí ele foi, ajudou a rezar o texto, aí subiu para a rua. Quando foi de tardezinha, quase à noite, aí chegou lá na casa de uma mulherzinha lá, e disse, me deu uma aguinha. Aí quando ela foi buscar aquele sentou na calçada, aí ele pendeu assim, aí ela disse, tá morrendo. Aí quando ele caiu, aí foram me chamar. Mas foi eu, casco moído do coração. Eu estava em casa sem saber de nada, foi uma surpresa. Essa surpresa que eu trago ela no meu coração nunca passou. Olha pra cá. Nunca passou, porque a surpresa foi pesada. Aí o ministério tudo correndo na carreira. Quando chegou lá, ele já estava morrendo. Teve um vizinho da gente, correu em cima, trouxe ele, mandei ele levar para casa, levou para casa, deixou em casa. Aí ele não tornou mais, foi para sempre. Isso aconteceu em 2000, dia 9 de fevereiro de 2000. Tudo isso aconteceu. E hoje, como é que a senhora se encontra? Hoje eu sempre tenho pensamento nele, que nunca passa, a surpresa que eu tive. Mas à vista de como eu estava, graças a Deus, estou mais melhorzinha um pouco, porque já passaram muitos anos. Passou muitos anos. E sempre chegou a época que eu trabalhava na rua, mas chegou o tempo de eu me aposentar. E por isso que agora, graças a Deus, eu estou mais tranquila, né? Um pouquinho. Mas nunca esqueceu, né? Não esqueço não, uma surpresa que eu tive. Ainda hoje eu choro ainda, porque ele era do jeito que era, mas eu gostava dele, assim mesmo. Ele era seu marido? Era meu marido, e eu gostava. Mas tudo passa. Tudo passa, mas o que eu entrego a ele, na mão de Deus, que Nossa Senhora abençoe e dê uma salvação a ele, se Deus quiser, Nossa Senhora. É o que eu quero. De mal para ele é isso. Porque ele não era uma pessoa ruim, Não, era só a ele cachaça, era né? Só a cachaça. Se não tivesse aquela cachaça, era um homem bom. E as pessoas gostavam muito. Muito, muito. Então, ele era uma das pessoas, quando era na festa de Maria São Sebastião, ele gostava muito de tocar zabumba. A Maria era uma alegria para ele. Toda vez ele ia. Mas que depois que aconteceu isso, eu não posso. Posso nem ver essas coisas. E hoje a senhora tem quantos anos? 75, completei, dia 6 de maio. 75 anos, né? Vive aqui na sua casinha, né? Perto dos seus filhos, né? E até o dia que Deus quiser. Então é aqui, ó, Silene Félix, filha
de Cecília Maria de Jesus e João Miguel da Silva, ambos já falecidos. Então esta é a história, é parte da história de Silene. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Tchau. E obrigada, mãe, por gravar este vídeo. Por nada. Tchau. Tchau. Então, amadinhos, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe seu like, ative o sininho e mergulhe no Confabulendas. Tchau, beijos e até a próxima!